Dando início aqui a mais um episódio. Hoje o tema do episódio é onde investir em Copacabana com até R$ 400.000. Para quem não conhece ainda o canal, eu me chamo Rodrigo Arantes, trago aqui algumas análises do mercado imobiliário carioca. E aí esse sistema que está aberto aqui na tela, inteligência de dados, como eu construí ele, eu baixei o banco de dados da Prefeitura aqui do Rio de Janeiro, da Secretaria de Fazenda, são mais de 1 milhão de registros de transação imobiliária dos últimos 20 anos do mercado aqui carioca, e construí esse sistema de inteligência imobiliária. E aí, com base nele, são nas transações reais que houveram no período que eu analiso, onde eu trago aqui algumas análises semanais toda terça-feira e quinta-feira, 8 horas da noite. Hoje a gente vai discutir aqui como investir no mercado de Copacabana com até R$ 400.000. Vou mostrar para vocês que é possível, inclusive lucrar se for fazer uma reforma e venda. Então vou estar acessando aqui a plataforma e vou estar filtrando aqui alguns dados do mercado de Copacabana, tá? Então, eu vou colocar aqui o ano de 2025, porque já está fechado o ano, então já está consolidado as informações. 2026 já possui informações de janeiro, fevereiro, março ainda não fechou, então não dei a carga de dados de março, mas janeiro e fevereiro já está dentro do sistema. Vou usar os dados do ano de 2025. O bairro que a gente vai analisar hoje vai ser Copacabana. E aí, para quem está conhecendo a ferramenta a primeira vez, são todos os bairros do Rio de Janeiro, né? Tem um pessoal aí que mora na Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste. Todos os bairros estão aqui, tá? O que a gente vai analisar hoje é Copacabana. E são todas transações reais, é o valor que foi lançado na matrícula do imóvel. Além de apartamento, casa, imóveis residenciais, também tem dentro do banco de dados todos os imóveis comerciais também da cidade. Pode ver aqui, ó, colégio, creche, clube. Qualquer transação imobiliária está dentro do banco de dados e você pode estar fazendo análise nele. E aí também tem um filtro aqui por metragem. Eu vou falar aqui algumas informações macro do mercado de Copacabana. Já vou começar aqui, por exemplo, qual o tipo de imóvel que mais vende em Copacabana. Então, a gente vê aqui, nesse gráfico, nesse card, que apartamento domina as vendas lá. Mais de 10 vezes o segundo colocado, que é sala comercial. Por isso que o foco aqui da análise vai ser apartamento, que é o maior mercado de Copacabana. Só em apartamento em Copacabana, em 2025, vendeu quase 3 bilhões de reais em apartamentos, né? E o volume de vendas, o maior volume de vendas está concentrado na faixa entre 70 e 100. Mas eu vou trazer aqui os dados da faixa de 0 a 30, porque é o foco, basicamente, do investidor de Copacabana ali que busca um aluguel por temporada, um Airbnb. Então, eu trouxe aqui os dados. Teve 91 vendas, o ticket médio, né, o valor médio do imóvel nesse período e nessa metragem de 0 a 30 metros foi em torno de 407 mil. Então, o próprio tema do vídeo fala, né? Oportunidade para investir em Copacabana até 400 mil é possível. O valor médio do metro quadrado, 17 mil. E aí aqui a gente tem a sazonalidade durante o período, né? Então a gente nota que esse tipo de imóvel em Copacabana, ele oscila bastante. Então é bem interessante aqui, ó, o período de carnaval tem uma alta nos preços. Justamente o mercado é bem forte e a gente vê aqui ó, uma crescente também nos preços no período ali do final do ano, Réveillon, que também é muito forte o mercado em Copacabana nessas duas datas, carnaval e Réveillon. Ou seja, a gente já consegue olhar aqui, identificar que existe períodos de alta. Se eu quiser revender o imóvel, eu posso segurar o imóvel, rentabilizando ele por aluguel, e deixar para vender num período de alta. E também, se eu sou um investidor e quero comprar, eu vou esperar o melhor momento, que é um momento de baixa, quando o mercado dá uma freada, as festas, os eventos em Copacabana, eles dão uma espaçada. Seria aqui ó, no mês de maio, pelo gráfico, no mês de maio, no mês de julho eu busco comprar nesse período, porque o mercado vai estar um pouco mais lento e os preços vão cair. Então, seria um período interessante para a gente estar comprando o imóvel nessas datas. Trouxe aqui essa visão macro, e aí vamos partir aqui para a análise, para o vídeo não ficar muito longo. Então, o valor médio
né, do metro quadrado nessa faixa de 0 a 30, como eu comentei, é 17 mil. E quando eu analiso ali as 5 maiores vendas que aconteceram dentro dessa faixa e faço uma média, eu verifico que o máximo ali, o topo, é 35 mil. Ou seja, é uma faixa que é possível, sim, comprar, reformar e gerar uma boa valorização. No caso aqui, dessas médias de extremos, chega até mais de 100%. Então, vou trazer aqui no gráfico de liquidez. O que seria esse gráfico de liquidez? Eu consigo ranquear dentro do bairro de Copacabana quais são as ruas mais relevantes para eu estar alocando ali meu capital. E se eu tiver necessidade de vender o imóvel, ou o objetivo de fato for comprar, reformar e vender, essas são as ruas mais líquidas dentro do bairro, ou seja, onde a demanda são maiores e o retorno, né, tende a ser mais rápido, porque a demanda está concentrada ali. Então, em Copacabana, por exemplo, a Avenida Prado Júnior é a que mais vendeu no período de 2025. Vou trazer aqui uma informação interessante, porque se eu desmarcar o ano de 2025 aqui, ele carrega os últimos 20 anos do mercado. E aí a gente consegue consolidar a Prado Júnior como a principal rua nos últimos 20 anos em Copacabana para essa faixa. Então, é uma informação bem interessante que a gente pode estar analisando, tá? Então, Prado Júnior seria ali o foco do investimento. Ah, não estou conseguindo comprar na Prado Júnior, os preços estão muito altos nos portais, no leilão está muito concorrido. Qual seria a segunda opção? A Rua San Román, também bastante venda. E por último aqui, a terceira rua, dentro desse perfil de 0 a 30, seria a Rua Sá Ferreira. Então, eu estou dizendo aqui, em 3 ruas, essas 3 ruas concentram 50% de todas as vendas do bairro de Copacabana para essa metragem, de 0 a 30. Então é bem interessante saber essas informações antes da gente fazer o investimento, porque traz muito mais segurança na hora de investir. Só a Prado Júnior movimentou 10 milhões de reais, o valor médio do metro quadrado lá na Prado Júnior é 17.400. A gente vê a San Román aqui com um metro quadrado bem mais barato, então talvez seria uma oportunidade de comprar um imóvel mais barato, mas consequentemente também as vendas vão ser menores. E a Praia do Júnior aqui teve uma valorização de 2024 para 2025 de mais de 20%. Nesse período a gente tem que descontar a inflação e tudo mais, mas como valor absoluto aqui, mais de 20% de valorização no metro quadrado na Praia do Júnior nesse período. Tá? O valor médio de imóvel dentro desses 3 principais endereços aqui é um pouco abaixo de 400 mil, ou seja, são dados reais, são os dados de fato que foram vendidos, não é o valor do anúncio. Às vezes você entra aí no portal, no Zap Imóveis, Viva Real, tenta identificar esse tipo de oportunidade e vai ter valores mais altos. São valores que estão acima da média de mercado. As oportunidades estão concentradas numa negociação, quando a gente tem os valores consolidados ali para trazer na mesa de negociação, dizendo, né, as últimas vendas nessa rua, por exemplo, foram nesses valores, não faz sentido eu pagar um valor muito mais alto, a não ser que o imóvel esteja reformado e tenha toda uma justificativa. Então, a gente chega nessa negociação e consegue valores atrativos ali abaixo de 400 mil reais. Tá? O gráfico de giro traz o intervalo entre vendas, né, e por rua. Então, por exemplo, a Prado Júnior lidera também o gráfico de giro, tem um giro médio de 1,4 meses, ou seja, dentro dos 12 meses de análise, 9 meses teve venda lá na Prado Júnior. Então, dentro desse perfil de 0 a 30, a melhor liquidez mantém a Prado Júnior. A San Román permanece aqui como a segunda e já no gráfico de giro, a Sá Ferreira já cai para quarto lugar e a Djalma ela acaba avançando ali, trazendo uma recorrência mais constante nas vendas. Isso tudo a gente analisa antes, de fato, de ir para trabalho de campo, que é garimpar, né? Identificar a oportunidade, marcar a visita e fazer toda a negociação. Mas essa fase de planejamento, com essas informações, é muito relevante e importante para a gente garantir que o investimento ele foi feito numa boa localização e numa localização que existe venda. Tá? O maior erro do investidor é ele comprar um imóvel apenas com base no preço. Então, às vezes, ele olha, vou conseguir comprar em Copacabana, o preço está atrativo, está barato. Muitas vezes está barato porque a própria plataforma de anúncio
ela diz que está barato, mas ela diz que está barato com base nos valores de anúncio, não com base nos valores das vendas, tá? Isso também é importante falar. Então ele compra o imóvel e quando ele vê, ele comprou numa rua que não tem interesse, não tem giro. Por exemplo, eu tenho aqui também o gráfico, tem aqui ó, as ruas mais relevantes para efeito de venda, então a Prado Júnior, São Romão, Djalma, Sá Ferreira, e tem aqui as menos relevantes. Então, por exemplo, essa rua aqui, Hilário de Gouveia, teve 2 vendas com um intervalo de 7 meses entre elas. Então, às vezes, se você comprou nessa rua, Hilário, e por um bom preço, aí na hora de revender, ou na hora ali depois da reforma, a gente tenta rentabilizar no Airbnb ou numa revenda, olha a dificuldade, olha o tempo, né? E esse tempo é custo de oportunidade. Quanto o capital está preso no imóvel e não está rentabilizando, talvez no aluguel, ele está custando um investimento que a gente deixa de fazer, além de assumir todos os custos ali com o imóvel. Então, é muito importante a gente fazer esse planejamento, por exemplo, na Prado Júnior, o giro de 1,4 e nessa rua Hilário de Gouveia, 7. Tá? Então, eu já mostro aqui um comparativo e dentro do bairro existe diferenças entre ruas. Então, todo esse planejamento, toda essa inteligência que a gente traz nas análises é para subsidiar o melhor planejamento possível e tornar muito mais assertivo ali o nosso investimento. E aí, para finalizar aqui o vídeo, eu vou fazer uma simulação. Vou colocar aqui um imóvel de 30 metros, que é o que a gente está comentando, no bairro de Copacabana. E aí que eu trago alguns valores que seria o que eu buscaria nos portais. Então, por exemplo, esse preço ideal de compra aqui é o preço que eu vou buscar fazer a aquisição. A média do bairro, né? A média de Copacabana para imóveis de 0 a 30 é 17 mil. Mas para eu buscar oportunidades de investimento, eu vou focar minha busca nas ruas, que eu comentei no vídeo, e vou tentar buscar alcançar essa metragem aqui, R$ 13.500. Então, mas o anúncio está com uma metragem um pouco mais alta. Eu vou tentar negociar e alcançar essa metragem. Alcancei essa metragem, qual é a metragem que eu vou tentar vender? Realista, seria essa, 22.500. Entre 20 e 22.500 reais seria uma venda realista. A venda otimista é o topo de mercado. Você teria que analisar o próprio prédio, a infraestrutura do prédio, localização dentro da rua, proximidade, metrô, comércio, tudo isso. Mas esse preço de 13 mil, 22 mil, são todos calculados dentro daquelas vendas que aconteceram no período, no caso, no ano de 2025, e muito mais conservador essas análises, né? Eu não vou para os extremos aqui, que seria uma venda otimista e uma aquisição em zona de oportunidade, porque são valores muito discrepantes. Mas, sendo realista, buscaria um metro quadrado de 13.500 e tentaria vender por um metro quadrado de 22.500. Nesse meio, existe o custo do projeto, em torno aí de 15% o valor da aquisição. Então, a gente vai tentar fazer aqui, ó, se eu conseguir comprar por 13.500, tá vendo? Vou investir próximo de 400 mil. Então, a gente tem aqui alguns custos que seria, se for leilão, né, tem comissão de leiloeiro, se não for leilão, tem os custos de documentação, ITBI, custo de reforma. Então, vamos estimar aqui em torno de 20%, o valor da aquisição seria em torno aí de 85 mil reais. E aí, eu fazendo a aquisição por 400 mil, investindo 85 mil num custo de reforma com documentação e tentando vender dentro do valor realista de mercado, que seria, para esse caso, em torno de 677 mil, isso me garantiria ali uma margem de 40% do investimento. Seria um lucro final acima de 150, mais de 180 mil reais. Tá? Eu trouxe aqui de uma forma bem rápida. Se você tem interesse em fazer também análises imobiliárias usando dados reais de venda, já existe essa plataforma, está disponível para consultas. O link dessa plataforma eu vou deixar na descrição do vídeo. E também conta com algumas análises gratuitas que vocês podem estar utilizando já para um primeiro planejamento. Então, por exemplo, a própria Copacabana está disponível aqui. Coloquei dados do ano de 2024 e 2025 na plataforma. E ele já vai trazer aqui algumas informações, por exemplo, só essa análise aqui que eu estou fazendo com vocês tem mais de 200 transações dentro do banco de dados que ele puxou. E eu tenho aqui também o metro quadrado nesse período.
Então é bem interessante porque esse tipo de informação nem tem na internet. Se a gente tentar achar aí o metro quadrado do bairro com base nas vendas reais, num período, dificilmente vai achar algum site que fale sobre isso com base nas vendas reais. Vai ter site que vai puxar artigo, vai fazer de tudo, mas esse tipo de informação aqui não tem. Então tem Copacabana, tem Flamengo, tem Ipanema, Leblon, tem bairro também Campo Grande, Taquara, todos os bairros do Rio de Janeiro estão aqui. Então esse link está disponível aí na descrição do vídeo. Se você ficou interessado, você pode estar se inscrevendo toda terça-feira, 8 horas da noite, quinta-feira, 8 horas, vem ao ar alguns vídeos de análise. E também tem meu Instagram, o link do Instagram também está na descrição do vídeo, você pode estar ficando à vontade para me seguir, onde diariamente também trago algumas informações do mercado e oportunidades de investimento.